gente, queridos do Senhor, amados de Deus, vamos iniciar hoje mais um devocional, amém? Peço licença para adentrar na tua casa, no seu lar, amém? Hoje nós iniciamos com um novo tema. Hoje o tema será mais que vencedores, amém? Então que nós verdadeiramente possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Que você pegue a sua Bíblia aí, pegue a palavra de Deus. Vamos estar elevando a Deus uma oração primeiramente. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade. Senhor meu Deus, a palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor meu Deus. E aonde quer que esse vídeo chegue, Pai, aonde quer que a tua palavra, que a tua mensagem chegue, que pessoas possam ser impactadas com a tua presença, Pai. O teu Espírito Santo é quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja tocando cada pessoa, cada vida que vai estar ouvindo essa mensagem, Senhor. E adentrando nos lares e aonde há contenda, Pai. Que haja paz, Senhor. Que aonde há enfermos, que haja cura. Senhor, meu Deus, aonde há pessoas cativas e aprisionadas, Pai, acorrentadas, Pai. Em nome de Jesus, que haja libertação, Pai. Em nome de Jesus, aonde há casamentos destruídos, que haja restituição. Senhor, meu Deus, aonde há pessoas fracas, que sejam fortalecidas pela Tua palavra e pela Tua mensagem. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, fica conosco. Manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós iniciamos falando sobre o tema mais que vencedores, amém? Então esteja abrindo aí a tua palavra em Romanos 8:37, amém? Então a palavra de Deus, ela nos declara lá em Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores, amém? Então abre a tua Bíblia e vamos estar acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos declara através dessa passagem de Romanos. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo, ele emprega essa terminologia, ele a usa dentro de todo um contexto. Amém? Então, nós nunca podemos utilizar apenas um versículo bíblico, mas nós precisamos avaliar todo um contexto, né? Para entender o significado dessa mensagem, amém? Então, há todo um contexto envolvido, tá? Há uma ideia, um raciocínio sendo desenvolvido e normalmente nós pegamos aquilo que é a conclusão de um raciocínio, amém? Como se fosse uma declaração isolada. Então, não é assim que nós estudamos a Bíblia, né? Apenas com ali um versículo isoladamente. Nós precisamos avaliar todo um contexto para entender verdadeiramente o que essa mensagem quer dizer. Amém? Então, durante muito tempo eu ouvi pregadores dizendo: olha, você precisa entender que você não é só um vencedor, mas você é mais que vencedor. E como se dissessem: o vencedor está aqui, nesse nível. E você está num nível maior, ou seja, né? O mais que vencedor está num nível maior do que aquele que é vencedor. Ou seja, que está acima de todos, amém? Do que outros vencedores, amém? Mas na verdade, quando nós olhamos com honestidade para a palavra de Deus, não é essa distinção de posição que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, quando nós entendemos, eu sou vencedor, eu sou mais do que vencedor, é como se eu estivesse num patamar acima de outros vencedores. Amém? E não é bem isso que a palavra de Deus quer dizer. Amém? Então, o contexto, para ser entendido, exige que a gente volte no mínimo 2 versículos. Amém? Então, não basta eu ler um versículo e achar que aquilo ali, né, é o que quer dizer. Não, nós precisamos entender, como eu já falei, todo um contexto, né? Então, nós precisamos voltar ali 2 versículos, tá? Em Romanos, eu vou ler agora o 35 e o 37, tá? Está escrito assim:
35 e 37. Acompanha aí na tua palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, agora a gente consegue entender todo o contexto bíblico e não apenas um versículo. Amém? Então, vamos começar derrubando alguns mitos, né? A ideia de andar em vitória de alguns crentes e do que eles não vão passar por problemas. Amém? Então, esse versículo, ele não quer dizer que nós não iremos passar por problemas ou dificuldades. Amém? Na verdade, uma pessoa que não vivencia problemas, ela tem tranquilidade, mas ela não tem vitória, porque só tem vitória quem tem luta e quem tem batalha. Amém? Então, para que nós possamos ser mais do que vencedores, nós precisamos estar em batalha, nós precisamos estar enfrentando lutas, né? Problemas, para que a gente possa se declarar mais do que vencedores. Eu venci essa luta, eu venci essa batalha, eu venci essa dificuldade. Amém? Então, para que eu possa declarar, eu preciso verdadeiramente, né, vivenciar isso. Não tem como eu ser vitorioso se eu não lutar, né? Então, não tem como a pessoa ser ganhador, digamos, né, um campeão. Ele só vai ser campeão, vencedor, se ele lutar, se ele batalhar, se ele estiver numa competição, digamos assim, de corrida. Se ele não treinar, se ele não se preparar, né? E ele vai passar luta, ele vai passar dificuldade ali para ele conseguir chegar à reta final em primeiro lugar. Amém? Então, assim é a nossa vida. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é clara, que nós enfrentaríamos aflições neste mundo. Amém? E o que nós podemos esperar com certeza é que nós podemos vencê-las, né? Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, o que nós podemos esperar com certeza é que nós podemos vencê-la. Amém? Então, Jesus, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, assim como ele venceu, nós também podemos vencer nele, né? Não em nós mesmos, mas nele. Amém? Mas alguém pode até dizer, claro que ele venceu o mundo, ele era o Filho de Deus, né? Então, como se para ele fosse mais fácil. Mas a informação completa, o mesmo apóstolo João, que registrou isso no seu evangelho, ele vai nos dar isso. Lá na sua primeira epístola, quando ele diz assim, lá no capítulo 5 de 1 João, amém? Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Amém? Então, todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Tá? Nascido de Deus, ou seja, um novo nascimento, né? Não a criatura criada por Deus, porque criatura criada por Deus todos nós somos, mas nascido de Deus, né? Aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, aquele que desceu as águas e imergiu das águas como nova criatura, nasceu de novo em Deus. Amém? É isso que a palavra quer dizer. Então, esta é a vitória, né, que vence o mundo, né? É a nossa fé em Cristo Jesus, porque Cristo é o fundamento. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, eu e você também podemos vencer as lutas, as circunstâncias contrárias, tá? Mas o que nós precisamos entender é que não só a Bíblia nos garante que nós não teremos problemas, mas ao contrário, né? Ela garante que eu e você enfrentaremos, né? Enfrentaremos dificuldades, sim. Agora, o que é ser mais do que vencedor? Amém? Vou repetir novamente, não significa que o vencedor está
numa posição que é mais que o vencedor, está acima dos outros vencedores, amém? Então, mais que vencedor não quer dizer que eu estou numa posição acima que os demais vencedores, amém? Você pode ter como exemplo em qualquer esporte, né, de competição, quando o competidor vence o outro, ele se torna o vencedor, né? A partir do momento que alguém vencer o vencedor, né, nós temos um novo vencedor. E o que perdeu, o que foi vencido, deixou de ser vencedor, amém? Então, nós temos lá um campeão lá, né, que venceu as maiores lutas lá. Aquele cara é o grande campeão, é o vencedor. Mas alguém, né, um outro lutador desafia ele, né? Então vai lutar com ele. Lutando com ele, ele vencendo, ele será um novo vencedor, né? E aquele que era o grande campeão, que venceu várias lutas, deixa de ser o vencedor. Amém? Então não existe uma categoria de vencedores, tá? E os que são mais do que vencedores, tá? Então não existe essa categoria de vencedores e de mais que vencedores, tá? A expressão mais que vencedor não é ser mais que vencedor no sentido de estar no topo dos que vencem, tá? Não é mais eu estar acima. E que no final dessa história nós podemos esperar que além de vencer algo mais tenha acontecido, algo mais tenha acontecido conosco. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo usa esta expressão, em todas as coisas somos mais do que vencedores, nós precisamos entender, tá? O que é em todas as coisas, em todas essas coisas. Amém? Então, voltando ao versículo 35, ele diz assim: quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em outras palavras, ele não só fala que passaríamos por circunstâncias difíceis, mas que no final, além de vencermos, seremos algo mais, tá? Então, o que nós seremos no final, tá? Nós somos esse algo a mais. Então, o versículo 36 diz assim: por amor de ti somos entregues à morte. Então, quando eu e você enfrentamos circunstâncias difíceis, Deus tem a capacidade de usar as circunstâncias para tratar conosco, tá? Para trabalhar o nosso íntimo, o nosso caráter, amém? Então, muitas vezes, nós achamos que estamos apenas vivendo uma batalha de uma circunstância que precisa ser mudada. Mas, no final, ela pode e nós temos que acreditar que ela será mudada, amém? Mas até que ela mude, Deus tem o poder de usar aquele processo para que a nossa carnalidade morra, amém? Para que eu e você cresçamos, para que se desenvolva um nível de relacionamento completamente distinto e diferente, amém? Então, toda luta, toda batalha, toda circunstância difícil a qual nós enfrentamos e a qual nós passamos tem um propósito, né? Quando Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, tudo tem um propósito. E muitas vezes é um tratamento do nosso caráter. É algo que Deus quer tratar conosco, é algo que Deus quer nos ensinar, é algo que o Senhor quer nos trazer de melhora. Amém? E quando nós vencemos essa circunstância, essa dificuldade, essa luta, essa batalha que parece que não tem fim, quando nós vencemos, nós falamos: glória a Deus, porque eu consegui vencer essa luta, essa batalha, essa dificuldade. Algo foi tratado em nós, algo foi tratado no nosso caráter, algo nós aprendemos com o que aconteceu. Amém? Então tudo o Senhor usa para nos ensinar e para nos tratar de alguma forma. Amém? Glória a Deus por isso. Então, muitas das nossas lutas ou das nossas dificuldades é um processo para melhorar muitas vezes, né? Ou para aumentar o nosso nível de relacionamento com o Senhor, tá? Jó, ele era um grande exemplo de alguém que enfrentou grandes batalhas. Então, nós temos essa história na Bíblia da vida de Jó, como foi a vida de Jó e pelo que ele passou, amém?
e ele venceu as lutas e as batalhas que surgiram na vida dele. A batalha financeira, a batalha no relacionamento, no casamento dele, a batalha da morte, do luto, da perda dos filhos e a batalha da doença, da enfermidade. Amém? Então, Jó, ele venceu muitas batalhas, né? E todas ali, praticamente que quase que ao mesmo tempo. Amém? Então, aquelas circunstâncias ao qual Jó passou, no final foram mudadas, ou seja, Deus reverteu tudo aquilo em bênção para a vida dele, né? A Bíblia diz que Deus lhe restituiu o dobro, né, de tudo aquilo que ele possuía antes. Então Deus deu o dobro do que ele tinha. Amém? Agora, o benefício final não foi apenas Jó ter vencido o que enfrentou. Então esse não foi o único benefício que Jó teve. Amém? Dele receber em dobro tudo aquilo que lhe foi tirado. Amém? E quando ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, muito mais do que o dobro das coisas que Jó recebeu, né, daquilo tudo que Satanás tirou dele, todo esse processo ao qual Jó passou, fez com que ele conhecesse a esse Deus, que ele diz, né, que ele só ouvia falar. Antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. Amém? Mas a tribulação, as lutas, tudo que ele passou, além de ele vencer, algo mudou nele, né? Porque agora os olhos dele veem o Senhor. Agora ele tem um relacionamento com Deus. Agora ele conhece a Deus. E muitas das vezes Deus nos traz para essas lutas, para essas batalhas, para que a gente creia nele, para que a gente conheça esse Deus que é tão maravilhoso, para que a gente possa conhecer o amor de Deus. Amém? Então muitas vezes você fala, mas esse Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não permitiria que eu passasse por certas coisas. Não, Ele vai permitir muitas vezes. Amém? Ele vai permitir para que você verdadeiramente tenha um encontro com Ele, para que você o conheça verdadeiramente, não só, é aquele Deus que eu ouvi falar, não, mas que você venha a ter através dessa batalha, desse momento de dificuldade, porque é nesses momentos em que nós verdadeiramente lembramos que Deus existe. Porque é nesses momentos que nós buscamos a Deus. Porque é nesses momentos, muitas vezes, que nós vamos orar mais, que nós vamos clamar mais, que nós vamos jejuar mais. É nesses momentos de luta e de batalha. Porque quando está tudo bem, né? Então não há necessidade de eu buscar mais, de eu orar mais, de eu clamar mais. Mas quando as lutas vêm, a gente sabe qual é o único que a gente pode confiar. Quem é o único Deus que pode todas as coisas. Amém? E muitas pessoas se apegam a outras coisas, mas veem, né, que essas coisas não vão resolver o problema qual ela está enfrentando. Amém? E neste momento ela lembra que Deus existe. Neste momento ela busca ao Senhor, né? E o Senhor, Ele responde, porque Ele nos ama. Amém? Então aqui Jó entendeu. Jó não conhecia esse Deus, e a partir de tudo que ele passou, ele pôde falar, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Glória a Deus. Em outras palavras, Jó está dizendo, eu não venci apenas as adversidades, as circunstâncias difíceis. Eu cresci no meu relacionamento com Deus durante esse processo. Amém? E é isso que o Senhor espera quando Ele permite que lutas venham nas nossas vidas. É verdadeiramente poder declarar assim como Jó, que eu não venci apenas as dificuldades, apenas as circunstâncias difíceis, apenas as lutas e as batalhas as quais eu enfrentei, mas eu cresci no meu relacionamento com Deus. Verdadeiramente, no momento de dificuldade, eu conheci que Deus existe, eu entendi que Ele me ama. Amém? Como Deus é maravilhoso, né? E isso que nós precisamos entender, tá? Que eu e você, nós servimos um Deus que tem a capacidade de trabalhar conosco em meio a essas circunstâncias. Amém? Então vamos dar alguns exemplos bíblicos, além dessa de Jó, né? E da declaração de Paulo, podemos olhar para aqueles amigos de Daniel que foram cativos, que foram cativeiros na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei Nabucodonosor chamou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a palavra de Deus, né, ela diz que por um posicionamento de fidelidade e obediência a Deus,
e a sua palavra, eles foram lançados numa fornalha. Amém? Provável fornalha de fundição. Então a Bíblia só diz a fornalha de fogo ardente. E quando eles foram lançados, um dos maiores milagres, um dos mais extraordinários milagres que temos registrados na Bíblia, aconteceu. Amém? Então não apenas eles não morrem, mas a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, o rei, olha admirado, falando com eles que estavam à sua volta, dizendo: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? E aquelas pessoas à volta do rei respondem: é verdade, rei. O rei diz: mas eu vejo 4 homens soltos. Nabucodonosor está dizendo: o contraste não é só que a gente lançou 3 e tem 4 lá dentro. Não é nem só o fato deles não morrerem. Quando nós lançamos eles estavam amarrados e agora estão soltos. Por que estou destacando isto? Porque a palavra de Deus registra que Daniel, no capítulo 3, que quando eles saíram do fogo, não havia cheiro de fumaça neles. Oh, glória a Deus! Que nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado sequer, Que o fogo não teve poder nenhum sobre eles. No entanto, apesar do fogo não ter podido queimar nada no que diz respeito a eles, o fogo pôde queimar uma única coisa: as amarras que os prendiam. Então, eu e você precisamos entender que enfrentaríamos ao longo da nossa caminhada provas de fogo, literalmente. Amém? Assim como esses homens, eles foram provados. A fé deles e a fidelidade deles para com Deus foi provada naquele momento. Amém? Naquele momento, eles viram a morte de perto. Naquele momento, eles acharam que não iriam, superar, mas queriam morrer ali, E o Senhor operou o maior e grande, milagre, um extraordinário milagre o Senhor operou ali. Amém? E quando reconhecemos não só a possibilidade de enfrentar essas provas de fogo, precisamos saber que, como o apóstolo Pedro escreveu: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, nossa fé é provada. Por quê? Porque Deus quer tirar o melhor de nós. No final da prova, eu e você podemos não apenas tê-la vencido, podemos não apenas sair intactos, sem dano, mas podemos descobrir que aquilo que antes nos amarrava foi destruído por Deus, dentro de um processo. Isso significa que agora estamos melhores do que antes. Amém? Então, essas provas, essas dificuldades mostram como Deus é e como Ele age nas nossas vidas. E nesse processo, além de nós sermos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, esse processo nos muda, esse processo nos aproxima de Deus, desse Deus vivo, poderoso e maravilhoso, que nos ama e que tem cuidado de nós. Amém? Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então nós não podemos nos colocar num patamar acima, mais que vencedores, eu estou a mais, eu estou num patamar acima. Não é isso que quer dizer, Mais do que vencedores, é eu ser um novo vencedor. Amém? É eu ser um novo vencedor em Cristo Jesus, aquele que me amou e aquele que tem cuidado de mim. E nesse processo de ser mais do que vencedor, é você não vencer somente a luta, mas dessa luta, desse processo e dessa batalha, você ter esse algo a mais de conhecer um Deus que você não conhecia, de você entender, que Ele te amou primeiro e que Ele tem cuidado de você. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado. Amanhã nós voltamos dando continuidade nessa mensagem, falando sobre o tema mais do que vencedores. Amém? Até amanhã. Então, fica com Deus.